What's important is the story, the message, the feeling, the connection. It's design. You go, oh my God, how am I going to solve this problem? I really want to affect as many people as possible. Honestly, nobody wants authenticity. Tastemaking takes time. So if you get it wrong, you get it really wrong. It's the best storytelling product we've ever done. It was widely discussed that I had pushed it too far. What are you going to make the audience feel? Something true. It's the kind of shit we do. I wanted to make something that would excite people about the future. All I care about is what's happening on the page. What can I make next? That drive never goes away. You're looking for a moment when you feel you're as close to the soul as possible. That's what good design is. Bem, gente, para iniciar a continuação do tema que nós havíamos explorado na aula anterior, né, eu gostaria, antes de falar do Photoshop, antes de entrar, sugerir essa série, como eu falei para vocês em outro momento, né? E ao sugerir essa série, tá, você vai conseguir observar que existem várias correntes do design, desde o design gráfico até o design ligado a outros tipos de criação, né? E aí eu sugiro que vocês assistam a série Abstract, The Art of Design, né? Principalmente o capítulo ligado à parte do design gráfico, ok? Esse aqui foi o trailer da primeira temporada, né? O trailer da segunda temporada está aqui. Gostaria de deixar disponível para você também. Vamos dar uma olhada. This is monochromatic light. It looks like there is no colors. But have a look at this. This is what design is about. Design is everywhere. Hey guys. Hi, everybody. It's a basic building block for our imagination. What we consider true depends on how you look at it. There is no obvious route from beginning to end. And there's no guarantee of getting to the end either. It can be really scary because there's lots of people that need to know what your vision is. The ideas are endless. You have to question yourself in order to create. I love showing this is possible. Has to do something better than what came before. We can play together. We can live together. There's nobody in the room. There's also no art. If we are to survive on the planet, we must design where we're going from here. Então, gente, sugiro que vocês assistam tanto a primeira temporada quanto a segunda. Aqui nós temos claramente, né, o trailer da segunda temporada se desdobrando em outros tipos de perspectiva juntamente com a da primeira temporada. O que nós temos aqui? O design se desdobrando, né, em várias camadas de expressão, e dependendo da forma pela qual ele se expressa, ele vai ter um objetivo específico, ele vai ter um tipo de maneira de se atualizar, ok? Então é nesse sentido que eu gostaria que a gente assistisse a temporada. É claro, a nossa disciplina é voltada para design gráfico e editorial, aí tem os capítulos voltados para isso, mas tem outros capítulos, fotografia, né, arquitetura, moda, mas deixa a dica para que, caso vocês tenham interesse e curiosidade, acho que vale a pena todos assistirem, tendo em vista o fato
de que se trata de um documento audiovisual que você pode tomar como referência para continuar desenvolvendo novas habilidades ao longo da sua formação, né? Sua formação não vai terminar nessa disciplina, ela vai seguir, inclusive depois da escola, você vai trilhar outros caminhos possíveis, quem sabe seguir na área de design, na área de comunicação, na área de mídias sociais, enfim, né? Mas é sempre bom essa possibilidade de acumular experiências, tá? Aí, gente, como é que você pode acessar esse documentário todo? Aqui, ó, no YouTube, você vai na seção Netflix Brasil, e ao acessar Netflix Brasil, gente, você passa a ter a oportunidade de acompanhar o seriado inteiro, tá? E aí você tem outras coisas aqui. Você vem aqui no cantinho da tela, né? Procura Abstract, escreve Abstract, tá? E aí vai aparecer todas as modalidades. Se você quiser assistir, tá, o documentário com legenda, você vai clicar na parte específica de legenda, que não vai ter problema, tá certo? Não tem problema, que aí é bem fácil de assistir com a legenda, ok? Então agora nós vamos para retornar à questão do Photoshop, tá? No Photoshop, nós temos aqui o Photoshop, como mostrei para vocês, nós temos essa janelinha aqui de novo, né? E aí eu já tinha mostrado para vocês algumas possibilidades, né, de construção de materiais visuais por meio do Photoshop, não é isso? Então aqui nós temos a janelinha disponível pra gente, tá? Essa janelinha aqui é o que a gente chama de janelinha flutuante, ó. Você pode colocar ela na direção que você achar mais interessante para poder modelar as suas necessidades. No caso, eu vou colocar um pouquinho aqui mais para a esquerda, tá? O que é interessante a gente observar, gente, que toda vez que a gente vai fazer um arquivo, produzir um arquivo novo no Photoshop, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é colocar um nome, né? Se você quiser fazer, colocar um nome com o título peça de multimídia, por exemplo, você pode. Você simplesmente clica aqui em cima e automaticamente vai ter essa opção, tá? Aí, gente, além disso, o que você pode fazer? Você pode definir se você quer a sua peça em pixel, polegada, centímetro, milímetros, pontos, paicas, tá? Você não precisa entender todas as dimensões que estão aí dispostas, embora elas sejam auto-intuitivas, né? Por exemplo, centímetro, você já tem a parâmetro básico. A ideia é que, se você vai trabalhar em tela, você deixa aqui a opção pixel, tá? Se você vai imprimir, recomenda-se a opção centímetro ou milímetro, por exemplo, né? Isso vai depender das suas necessidades. Vamos deixar aqui pixel, tá? Pixel, como eu disse para vocês, é um conjunto de pontos que você tem no material, e esse conjunto de pontos, né, que está dentro do material, ou seja, uma imagem, está disponibilizado aí, né? Aqui, ó, na largura nós temos 2.480 pixels, na altura nós temos 3.508 pixels aqui, certo? Você pode alterar, tá, o conjunto de pontos, tá? Ao mesmo tempo, né, tanto da largura quanto da altura. Ao mesmo tempo, você pode definir se você quer o seu material retrato, né, ou paisagem, tá? Paisagem é assim, deitadinho, ó. Retrato é assim, você vai definir. Você que vai definir. Número de pranchetas. O que é o número de pranchetas? Se você quer pranchetas, no caso você vai abrir vários arquivos parecidos um ao lado do outro. Por exemplo, caso você queira criar um folder. No caso, pranchetas, quando você clica aqui, né, você vai criar um número X de pranchetas que tem a ver com essas dimensões disponibilizadas aqui para vocês na orientação do retrato, tá certo? Aqui embaixo, o que é bacana observar, você tem outras informações sempre que você vai abrir um novo documento. Qual é? Modo de cores, RGB, tá? É o modo de cor, tá? O que é RGB, tá, gente? É Red, Green and Blue, certo? É vermelho,
verde e azul. É o que a gente chama de cor luz, tá? Cor luz, vermelho, verde e azul, tá? Sempre que a gente usa cor luz, a gente está trabalhando diretamente com tela. A gente vai preparar um material aqui para usar nas telas, tá? No computador, tá certo? Quando a gente vai imprimir, a gente vai produzir um outro formato de arquivo, que é o formato CMYK, tá? Ciano, magenta, amarelo e preto, tá? Porque CMYK é em inglês, tá? Eu vou explicar um pouquinho disso justamente para que você tenha mais parâmetro para poder entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então eu vou falar um pouquinho sobre a questão das cores RGB e CMYK, coisas que vocês vão se desenvolver posteriormente para entender como é que funciona esse sistema de distribuição de cores aqui no Photoshop. Mas fixem logo na cabeça. Vai trabalhar na tela RGB, são 3 canais de cores, tá? Vermelho, né, de red, G de green e B de blue, né, que é azul, tá certo? E aí você vai selecionar RGB caso você não vá imprimir um documento. Se você vai imprimir um documento, CMYK, tá certo? E aí, gente, quando você vem aqui no formato impressão, tá? Se você quiser trabalhar outras modalidades, tá? Ó, aparece outras coisas aqui, bitmap. Quando você vem aqui, arte e ilustração, né? Tem outras opções, tá certo? Você vai trabalhar só para web, tá? Aí já muda a resolução aqui. O que é interessante, gente? Aqui nessa parte de resolução, independentemente do arquivo que você vai abrir também, resolução também tem a ver com a qualidade do material que você vai imprimir, tá? Ou não imprimir, mas que você vai colocar na tela. Se você vai trabalhar um material em pixel, né, com a resolução 300, ele vai estar na qualidade excelente, tá? Mas ao mesmo tempo, 72 é bacana também, tá? Mas o que é interessante você observar? Sempre que você for fazer um arquivo que você vai precisar imprimir, você não vai deixar 72, você vai deixar de 300 para cima, tá certo? 300 dots per point para cima, tá? Que é pixel por polegada, tá bom? Um número específico. Vocês não precisam se aprofundar nisso agora, tá? Vamos primeiramente falar da questão das cores, tá? E para trabalhar melhor essa questão da abertura de arquivos no Photoshop, tá certo? Mas antes disso, vamos supor que eu queira criar um arquivo aqui, né, com 2400 pixels de largura, tá certo? Largura por 3300 pixels de altura, tá certo? De altura. Se eu quiser paisagem, esse número vai inverter, tá bom? Vai inverter, ó, 3300 por 2400, percebe? 3300 por 2400. Se eu voltar para o retrato, tá bom? A maioria dos softwares vai ter isso, ó, tá bom? Essa variação. A altura fica no lugar da largura, a largura fica no lugar da altura. Se você quiser retrato ou paisagem, tá certo? Vamos supor que eu queira, só para ilustrar aqui, criar um novo arquivo, tá certo? Você pode pegar esse material aqui grátis, ele pode baixar ou não, ou então eu posso criar um documento em branco, tá bom? Ao criar um documento em branco, zerado, você não vai selecionar nenhuma dessas predefinições. Você vai deixar simplesmente na modalidade que você tem mais interesse. Vamos pegar aqui esse arquivo de pixel, sem clicar em nenhum modelo pré-estabelecido. Vamos deixar nessas dimensões aqui só para exemplificar. No formato paisagem, 300 de resolução, que é muito bom. Cores RGB, red, green and blue, certo? Você manda criar. Aí, ó, automaticamente ele cria essa tela branca aqui, tá? Essa é é o que a gente chama de área de trabalho, a moldura de trabalho do Photoshop, tá certo? Então é isso que a gente tem que observar no primeiro momento, tá? Então essa aqui é a nossa área de trabalho do Photoshop. Você tem um conjunto razoável de informações aqui que você vai poder ver aos poucos, tá certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho. Pronto.
Ok, eu vou subir aqui minha imagem, tá, gente? Vou colocar um pouquinho ela pra cá, pro centro da tela do Photoshop, que eu acho que fica melhor para vocês verem as bordas do material, tá? Tá aqui, gente. Aí, ó, o que você tem aqui? Você tem no canto direito, tá, os canais de RGB, né? Vermelho, verde e azul, né? Aí aqui embaixo tem cada uma das cores, ó. Por que que você tem, gente, esses canais aqui de cores, tá certo? Porque é o seguinte, na cor luz você vai ter soma de vários tipos de luz, você vai ter vários tipos de luzes diferentes somadas. E aí você tem o que a gente chama de 3 cores primárias, que é o vermelho, o verde e o azul. E essas 3 cores primárias, que são cores luzes, são as cores base para você criar qualquer outro tipo de cor, tá certo? É por isso que a gente tem que entender que todo arquivo no Photoshop vai ser ou em RGB ou em CMYK, que é a cor de impressão. Mas não vamos falar da cor de impressão, vamos falar só de RGB agora, tá? Ou preto e branco, tá? Quando você quiser mudar as modalidades de cor, também você tem outras opções aqui na área de trabalho, né? Na parte de imagem, você tem modo de cor, né? Aqui, aí você tem opções aqui de cores que você quer colocar, vocês percebem? Aí aqui, vê que está habilitado RGB, tá? É a cor do trabalho que você vai realizar. Você está dizendo, o meu trabalho vai ser, eu vou trabalhar com cores primárias RGB. Todas as fotos que eu vou ter vão ter essas cores primárias. Vermelho, verde e azul, tá? Se eu quiser mudar para o modo CMYK, eu só coloco aqui, ó. E aí ele já faz a conversão automática, tá certo? Que é o que? Na verdade é CMYK, quer dizer ciano, magenta, amarelo e K, que é preto, tá? Cyan, M de magenta, Y de yellow e K, que é preto, tá certo? São as cores base para você mexer, tá bom? E aí você tem essas cores base que você vai selecionando, e aí que você seleciona antes de abrir o arquivo, tá bom? Se você quiser mexer numa imagem só preto e branco ou só com tons de cinza, você tem essa opção aqui. Aí automaticamente o teu trabalho vai estar descolorido, tá certo? Aí ele vai trabalhar só em tons de preto e branco, tá bom? Deixa eu subir aqui, colocar mais à direita aqui novamente, para que vocês possam observar. Aqui, quando você vai converter aqui, ó, aí abre essa janela, tons de cinza, ó. Fica, são tons de preto e branco, né, que são misturados, né, e aí vira tons de cinza, tá certo? Tem várias camadas de preto e branco, tem vários tons, são inúmeras variações de cores, e aí você também tem inúmeras variações de tons de preto, inúmeras variações de tons de branco, tá certo? Isso aqui é o básico que você vai ter que observar no começo. RGB, tá? Eu vou só anotar aqui para você, tá? Para você fixar esses nomes, tá? Esses números. Deixa eu só abrir a camada aqui. Eu vou pintar, pronto, ó. RGB, tá? RGB, o que é, gente? RGB é Red, Green, Blue, tá? Red, Green, não blues, né? Mas blue, tá? Pronto. Ok? Fechou? Agora eu vou colocar outra camada aqui. Não, eu vou fazer o seguinte. Vou dar o espaço aqui e vou colocar CMYK, tá? Que é ciano, magenta, amarelo e preto, que é a letra K, tá certo?
Aí eu vou diminuir novamente aqui, para que você possa ler, tá? Por que você não está conseguindo ver o texto? Porque ele está saindo da moldura, tá bom? Aí eu diminuo um pouquinho mais aqui, e aí você pode ver, tá? Toda vez que o texto vai sair da moldura, ele fica daquele jeito, né? Pronto. Aí, ó, red, green and blue. Deixa eu corrigir o green ali, tá? Aqui, vermelho. Verde. Azul, certo? São as cores primárias luz, tá? Vamos só mexer nisso. Essas cores primárias são as cores base de todas as outras cores que nós vamos ter, tá? Vocês vão aprofundar isso também em outra disciplina, tá certo? Mas vamos deixar claro que essas são as cores básicas que o Photoshop trabalha, tá certo? Aqui embaixo nós temos o C, representado pelo ciano, o M, representado pelo magenta, o Y aqui, o amarelo, né? Yellow, tá? E o preto, que é K, tá? Nunca esquecer isso, tá certo, gente? São cores primárias. Eu vou colocar para você aqui em cima, tá? Cores primárias de luz, ok? E aí você já cores primárias, eu vou colocar cores primárias luz, ok? Cores primárias luz é o RGB, tá? E cores pigmento, que é cotinta, tá? Que é CMYK, tá? O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que toda vida que eu for trabalhar com Photoshop, que for imprimir, eu tenho que pensar na tinta que vai ter dentro da impressora, e aí o programa vai ter que interpretar as cores das imagens que você está editando para colocar para dentro da impressora, e aí ele já pensa nessa conversão na hora que você vai trabalhando, certo? Aí nós temos as chamadas cores pigmento. Por isso que quando você vem aqui, ó, você tem essa variação, você sai CMYK, bem aqui, ó, ciano, magenta, amarelo e preto. E aqui em cima você tem o RGB, que é cor luz, tá? Cores primárias luz, tá? Tá aqui, RGB, tá? E aqui embaixo, ciano, magenta, amarelo e preto. Aí, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque assim, ó, aqui no cantinho do Photoshop, você vai sempre ver, tem um baldezinho de tinta. Você vai clicar, tem um quadradinho de tinta, você vai clicar nele, tá certo? E aí, sempre que você for clicar nele, você vai observar, aqui embaixo nós temos sempre as modalidades R, GB e CMYK, tá? E aí o que é importante? É você sempre prestar atenção que quando você está selecionando uma das modalidades de imagem aqui, tá? Você está traduzindo para cá, RGB, tá? Ou você está trabalhando RGB ou você está trabalhando CMYK. Aí quando você quiser pintar alguma coisa, você vai ter que sempre, tá? Olha só que legal, selecionar. Por exemplo, eu vou pegar um vermelho aqui não tão escuro, tá certo? Pronto. Aí quando eu for pegar um vermelho não tão escuro, você vai observar que em todo vermelho, por mais que seja vermelho, aqui ó, nós temos bem aqui ó, todo vermelho tem 170, tem um número específico. E aí nós temos 171, né, de vermelho. Dentro desse vermelho escolhido, nós temos 24, né, tons primários de verde, tá? E nós temos também 24 tons primários de azul, tá? Quando você selecionou aquela primeira modalidade, certo? Aí, o que é que você tem? É sempre importante você olhar para cá para você saber quanto de cada cor primária tem o seu trabalho. Ó, quando você muda aqui, ó, as cores primárias também vão mudando, ó, certo? Ó, observe que os números vão variando, tá bom? Olha só. Você vai mudando os tons de verde, vai mudando os tons de azul
Isso aí vai te dando uma variação de cores gigantesca, tá certo? A gente ainda vai falar um pouco mais disso. Mas o que é interessante é que sempre que você for mexer, você tem que, nas cores, alterar os tons de imagem, você tem que pensar nessas variações aqui, de vermelho, verde e azul, tá certo? E aí, toda vez que você vai fazer, você vai ver que tem um percentual aqui também de cores correlatas para impressão que vão surgindo, né? Como eu disse para vocês, CMYK. E aqui embaixo, olha que interessante, ó. Super interessante você observar isso. Aqui embaixo você tem um código da cor. Dependendo da cor que você selecionar, o código varia, certo? Por que que esse código aqui é extremamente importante, gente? Eu vou dizer para você por quê. Porque sempre que você tiver que imprimir um documento ou pedir para outra pessoa revisar o seu documento, essa pessoa que vai ser designer também, ela vai perguntar qual é a cor, qual é o código da sua cor, tá? Para você abrir o documento, tá certo? E não perder comunicação visual. Vai que a pessoa vai alterar as cores e depois não sabe a cor. É sempre bom isso, tá? Então, vamos prestar atenção nesse primeiro detalhe. A ideia é que a gente entenda essa coisa das cores antes de tudo, tá certo? Vamos sempre entender que o Photoshop tem como plataforma, né, essa coisa das cores luz, cores primárias luz. Em cima dessa base das cores primárias luz, você pode identificar bem aqui, quando você clica 2 vezes, tá? Nesse baldezinho, né? Em cima disso, você vai ter, você vai saber exatamente por que a gente está falando de cores luz e cores pigmento, né? Porque o RGB está aqui e o CMYK está bem aqui. Ao fazer isso, fica muito mais tranquilo você compreender quais são as bases de fundamentação do Photoshop. Além dos pixels, tá certo? Além dos pixels, você tem cada pixel sendo construído por essas cores luz aqui básicas. Um tipo de luz em articulação com outro tipo de luz é que vai formar uma variação de cor alternativa, tá? Uma cor reduzida a outra, uma cor somada a outra, tá certo? É como se você estivesse pegando um balde de tinta, misturando, você está adicionando cor, tá? Isso na cor pigmento. Na cor luz, o que você vai ter? Você vai ter a soma de todas as cores, todas as luzes, você vai ter o branco, não é isso? Quando você tiver a subtração de tons de cor dentro do branco, você vai ter um tipo de cor específica. A gente vai estudar isso em mais detalhes posteriormente, tá certo? Antes disso, vamos prestar atenção nesse aspecto, e aí eu vou falar um pouquinho sobre esses detalhes no próximo vídeo, tá ok?